Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão de eletricidade, mais especificamente eletrostática, no capítulo de Lei de Coulomb, a lei da força elétrica entre cargas pontiformes, para um par de cargas pontiformes. Vamos dar uma olhada lá na lousa? Tá aí. No ponto B do plano inclinado abaixo, que se encontra no vácuo, temos um corpo fixo e eletrizado com carga Q igual a 20 microcoulombs. No ponto a 0,3 metro de B, coloca-se um corpúsculo de 20 gramas de massa eletrizado com carga Q. Despreze os atritos e adote G 10 metros por segundo ao quadrado. Para que o corpo colocado em A fique em equilíbrio, qual deve ser a sua carga? Deu a constante eletrostática como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Muito bem, pessoal, aqui em cima, você percebe que o corpo que deve ser analisado é o corpo A. Você sabe que o corpo B está fixo, mas o corpo A se encontra em equilíbrio. Tá, mas quais são as forças que atuam em A? Vamos pensar? Como o corpo está num campo gravitacional, ele recebe da Terra força-peso que é vertical e para baixo. Vamos representar essa força na figura? Força-peso vertical e para baixo. Está aí. Ele está apoiado, recebe do apoio a famosa força normal, que tem esse nome porque é perpendicular ao apoio. Então está aí a normal perpendicular ao apoio. Agora, a força elétrica para um par de cargas pontiformes. As cargas são A e B. Pergunto, qual é a direção da força elétrica? É da reta que une as cargas. Tá aí. E o sentido? Bom, pessoal, raciocina comigo. Veja que essa força elétrica entre essas duas partículas, ela deve ser de repulsão. Por quê? Porque se fosse de atração, a força elétrica seria para baixo e seria impossível deixar esse corpo em equilíbrio, visto que uma componente do peso também vai ser para baixo, concorda? Então, necessariamente, a força elétrica deve ser de repulsão. Isso já garante que essa carga Qzinho tem o mesmo sinal da carga Qzão, embora todas as alternativas estejam falando isso, né? Mas veja então, a força deve ser de repulsão, a força é na direção da reta que une as cargas e o sentido vai ser de repulsão, tá aí a força elétrica. Bom, só tem essas três forças. Muito bem, agora veja, a partir daí, você tem alguns caminhos para resolver. Você já sabe que essa partícula está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força resultante é nula. Você tem o caminho de montar com essas três forças um polígono fechado, porque pela regra do polígono, quando a soma dos vetores é nula, esses vetores formam um polígono fechado. E tem a opção de decompor o peso, que é o que eu vou fazer, porque assim a gente treina a decomposição da força-peso. Eu vou decompor o peso por quê? Porque se você perceber, as direções importantes são a direção paralela ao plano inclinado, que é a direção que tem a força elétrica, e a direção perpendicular ao plano inclinado, que é a direção que tem a normal. Veja que quem participa dessas duas direções é o peso, então é ele que vai ser decomposto. Já representei a direção paralela ao plano inclinado quando eu precisei representar a direção da força elétrica, tá? Agora eu vou representar a direção perpendicular ao plano inclinado, tá aí. Veja que agora eu vou decompor a força-peso. Eu vou encontrar a componente da força-peso nessas duas direções. Na direção paralela ao plano inclinado, que eu vou chamar de x, e na direção perpendicular ao plano inclinado, que chamarei de y, certo? Você se lembra qual é a rotina que se usa para decompor um vetor? Você vai lá na extremidade do vetor e traça uma reta perpendicular à direção desejada. Então vou lá na extremidade da força-peso e vou traçar uma reta perpendicular à direção paralela ao plano inclinado. Tá aí. Para garantir que é perpendicular, olha o símbolo aí de perpendicularidade, certo? Então eu tracei da extremidade da força-peso uma reta perpendicular à direção desejada. E agora, lá da origem da força-peso até a interseção dessas retas, eu tenho a componente, como está sobre essa direção que eu chamei de x, vai ser a componente px.
É uma componente do peso na direção X. Vou repetir essa rotina para a direção Y, que é a direção perpendicular ao plano inclinado. Vai lá, da extremidade da força-peso, eu traço uma reta perpendicular a essa direção. Para garantir o símbolo de perpendicularidade está aí, certo? Agora, da origem da força-peso até a interseção dessas retas, aí está a componente da força-peso na direção Y, então vou chamar de PY. Muito bem, olha só. Você tem agora, esquece o peso e pensa em 4 forças. Força elétrica, normal, PX e PY. Dá uma olhada agora, foco na lousa. Concentrado aí na figura. Veja o seguinte, acompanhe. Como a partícula está em equilíbrio, a força resultante é nula, não é assim? A soma vetorial das forças é nula. Veja que nessa direção que eu chamei de X, tem uma força para cima e uma para baixo. Como está em equilíbrio, essas forças se equilibram, logo em módulo são iguais. O mesmo valendo para a direção Y, que é a direção perpendicular ao plano inclinado. A normal está sendo equilibrada por PY, se preferir, a normal equilibra PY. Na direção X, força elétrica equilibra a componente Px do peso. Na direção Y, a normal equilibra a componente Py, certo? Mas se há um equilíbrio, se dois vetores se equilibram, além de assumirem mesma direção em sentidos opostos, em módulo eles devem ser iguais. Logo, na direção Y, a normal em módulo é igual a Py, e na direção X, a força elétrica em módulo é igual a Px, que é o que vai me interessar para a resolução. A normal eu não tenho interesse, preciso então encontrar carga, e eu sei que a carga participa do cálculo do módulo da força elétrica, certo? Agora veja, subi um pouquinho aqui. Essa componente Px, vamos encontrar. Para isso, quero que você fique atento nesse triângulo retângulo que eu vou destacar aqui, ó. Certo? Vou até desenhá-lo aqui separado para você verificar com mais cuidado. Esse ângulo aqui é de 90 graus, olha só. Esse lado, na verdade, né, que é oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, é o peso, certo? E o que eu quero é esse lado aqui, que é Px. Para isso, eu vou te convencer de quem é esse ângulo aqui, ó. Certo? Para isso é o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como eu já tenho aqui um ângulo de 90, eu sei que a soma desse ângulo com esse tem que dar 90. Como esse aqui é, escuta, como esse aqui é 30, esse aqui fica 60, concorda? Então esse ângulo aqui é de 60 graus, o ângulo aqui é de 60 graus. Eu quero relacionar o cateto adjacente e a hipotenusa, então vou usar o cosseno de 60. Claro que se você quiser usar 30, que está aqui, ó, você pode usar o seno, mas deixa do jeito que está aqui, eu vou usar o cosseno, certo? O triângulo retângulo está aí, de novo, Px é o cateto adjacente para 60 graus, P é hipotenusa, e eu vou usar o cosseno. Cosseno de 60, cateto adjacente Px, sobre a hipotenusa, que é o módulo do peso. Logo, Px passa aí multiplicando o peso, fica P vezes cosseno de 60. Px, então, é o peso vezes 1/2, certo? Encontrado Px, vem agora aqui para essa equação 1, só para a gente organizar. Substitui isso na equação 1, vai. O que a equação 1 diz? Que a força elétrica em módulo é igual a Px. Mas a força elétrica é K, produto do módulo das cargas, Qzão, Qzinho, sobre a distância que a separa ao quadrado. E Px é o peso vezes 1/2, certo? Continua. K, 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga Qzão, vamos lá em cima que eu nem me lembro mais. O módulo da carga Qzão, 20 microcoulomбs. 20 microcoulomбs, 20 vezes 10 a menos 6. O módulo da carga Qzinho eu quero, e veja que como a carga é positiva, não foi assim, porque a força foi de repulsão, o módulo é a própria carga, sobre a distância. A distância que separa as cargas já está em metro, 0,3 metro. A única coisa que eu vou fazer aqui é colocar em notação científica para ficar melhor de elevar ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 1, certo?
Do outro lado é o peso, que é M vezes G vezes 1/2. O peso, M vezes G, certo? A massa, vamos lá em cima? Também não me lembro, vamos procurar. A massa do corpúsculo, 20 gramas. Aí tem que tomar cuidado, tem que passar para quilograma, vem aqui. 20 vezes 10 a menos 3. Estou jogando aqui, ó. M vezes G vezes 1/2. M, massa, 20 vezes 10 a menos 3. G, 10 vezes 1/2. Peso vezes 1/2. Esse 1/2 veio lá do cosseno, lembra? Peso M vezes G. A massa, 20 gramas. 20 vezes 10 a menos 3 quilograma. Para ficar todo mundo no sistema internacional, certo? Muito bem. Aqui vai ficar 9 vezes 20 vezes Q vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6, mantém a base e somos expoentes, não é assim? Fica 10 a terceira. Opa, deixa eu dar uma melhorada aqui. Vezes 10 a terceira. Sobre 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Igual. Aqui eu já posso dividir, né? Fica 5. 5 vezes 20 dá 100 vezes 10 a menos 3. De novo, 10 por 2, 5. 5 vezes 20, 100. É 10 a segunda, vezes 10 a menos 3, fica 10 a menos 1, certo? Agora eu vou isolar o que eu estou procurando, mas antes eu vou me livrar aqui desse 9, tá? E aí vai, isola Q. Q vai ficar 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, fica 10 a menos 3. De novo, eu passei 10 a menos 2 multiplicando por 10 a menos 1, certo? Aqui, vai, vem aqui, ó. 10 a terceira vezes 10 é 10 a quarta. Passa dividindo. 2 vezes 10 a quarta, certo? 2 vezes 10 a quarta. Que então é 1 invisível aqui por 2, 0,5. 10 a quarta sobe, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 7 coulomb. Ou ainda, vou mandar com a vírgula uma casa para a direita. 5, aí tem que subtrair 1 daqui, não é assim? Vezes 10 a menos 8 coulomb. 5 vezes 10 a menos 8 coulomb é o gabarito. Vamos procurar lá então. A carga 5 vezes 10 a menos 8 coulomb. 5 vezes 10 a menos 8 coulomb. Está aqui na letra E. Então, gabarito. Gabarito, então, letra E. Então, um resumo, pessoal. Olha só. Como é que ficou? Bem aqui, rapidinho. Forças na partícula A. Peso por estar no campo gravitacional, normal por estar apoiado, peso é sempre vertical e para baixo, normal é perpendicular ao apoio, e tem a força elétrica que tem a direção da reta que une as cargas. O sentido teve que ser de repulsão, porque era a única maneira dessa partícula ficar em equilíbrio, porque o peso tem uma componente que é para baixo. Então a força elétrica tem que ser para cima, deve ser de repulsão, certo? Aí o que eu fiz? Eu vejo que a força-peso ela está fora das direções paralela ao plano inclinado, que é a direção da força elétrica, e perpendicular ao plano inclinado, que é a direção da normal. Eu chamei essas direções de x e y e fiz a decomposição do peso. A regra para decompor, da extremidade da força, da extremidade do vetor, eu traço uma reta perpendicular à direção desejada, e depois da origem do vetor até a interseção das retas, está aqui a componente, o peso na direção x, px. Repeti essa rotina para a direção y, encontrei py. Como a partícula está em equilíbrio, a força resultante é zero, o que vai acontecer? Na direção x, F equilibra px, na direção y, a normal equilibra py. Como são dois vetores de mesma direção em sentidos opostos e a soma dá zero, os módulos devem ser iguais. Então o módulo da normal é igual ao módulo de py e o módulo da força elétrica é igual ao módulo de px, que é o que nos interessa, porque é no cálculo da força elétrica que vai aparecer a carga que você está procurando, certo? Agora eu preciso de quem é px. Para isso, eu visualizei esse triângulo retângulo aqui, ó, onde a hipotenusa é o módulo do peso, esse cateto é px, e aí eu usei a história da soma dos ângulos internos de um triângulo 680 graus, como aqui já é 90, aqui sendo 30, aqui falta quanto para 90? 60, tá aqui. Cateto adjacente e hipotenusa, eu pensei no cosseno. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa, passei o peso multiplicando, px ficou P vezes
cosseno de 60, que é o meio. Agora, lembre-se que a condição de equilíbrio era o módulo da força elétrica ser igual ao módulo de Px, equação 1, força elétrica igual a Px. Força elétrica para um par de cargas pontiformes, lei de Coulomb, K, módulo, produto do módulo das cargas sobre a distância ao quadrado, Px, P vezes o meio. O peso é M vezes G, e aqui eu fui colocando os valores. Constante eletrostática, o módulo da carga Qzão. O módulo da carga Qzinho é a própria carga, porque ela é positiva. O peso M vezes G. Detalhe, tive cuidado de passar a massa para quilograma, tá? A distância já estava em metro, eu só expressei em notação científica. Fiz a continha, aqui você pode fazer a conta do jeito que você quiser. Se quisesse, você poderia ter se livrado de 20 aqui, né? Ó, mas aí eu preferi continuar a conta e achei aí 5 vezes 10 a menos 8 Coulomb, certo? Para fechar, eu acho que vale a pena. Eu queria só montar o triângulo usando aquele outro caminho, que é o seguinte: se a força resultante é nula, necessariamente essas três forças, peso, elétrica e normal, estão formando um triângulo. Por quê? Porque, veja, o polígono tem que ser fechado. Isso vem lá da regra do polígono. Topa montar esse triângulo com essas forças? Vem aqui, olha só. Como é que era? O plano inclinado, vem cá, vem cá, vem cá. Rapidinho, vai valer a pena, certo? Deixa eu copiar esse plano inclinado aqui. Só pra gente copiar, trazer esse cara. Calma aí que vai valer a pena, certo? Muito bem. O plano inclinado, vem aqui que você vai gostar. Não podemos ter preguiça, temos que aproveitar todas as oportunidades, né? Então, o plano inclinado tá aí só pra gente se guiar, tá? E esse ângulo aqui, ó, vou colocar aqui de vermelho, 30 graus, certo? Como é que é a jogada? Vem aqui para ver se você entende. Vou caprichar, tá? Você tem a força elétrica, que é paralela ao plano inclinado, certo? Você tem o peso, que é na vertical, e tem a normal, que forma 90 graus com o plano inclinado. Ó, 90 graus, a normal não é assim? Ó, olha aqui, 90 graus. Então eu tenho força elétrica em módulo, tirei a seta, o peso e a normal. Como eu soube que formava um polígono fechado, que a resultante é zero, certo? Aí veja, se aqui é 30 graus, aqui é 60 e se você quiser aqui é 30. Nesse triângulo, dá uma olhada aqui, ó. O que é que eu tenho? Eu tenho o cateto adjacente como F e a hipotenusa como peso, certo? Nesse triângulo que está aqui envolvendo os módulos das forças, cateto adjacente F, hipotenusa é o peso. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa, passa multiplicando. Então, F é P cosseno de 60. Calma aí. Cosseno de 60 é 1/2, fica P vezes 1/2. Só que isso aqui eu não preciso continuar, porque essa conta aqui, vem aqui, ó, é exatamente essa. F igual a Px, que é P vezes 1/2. Essa conta está toda aqui. Eu não preciso fazer a conta de novo, porque ela é idêntica a partir daqui. Mas eu quis te mostrar que você não é obrigado a decompor a força, não. Decompor é bacana, tem que saber fazer, mas tem também essa história aqui do polígono fechado, que você chegaria à resposta exatamente com a mesma segurança, certo? Deu para entender bem? Excelente. Se gostou, deixa o seu like. Isso fortalece o canal. Se não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque o canal precisa ficar fortalecido para que eu continue postando aulas com qualidade para você. Combinado? Conto contigo. Vou ficando por aqui, deixando sempre o desejo de um excelente estudo para você. Aquele forte abraço. Até a nossa próxima aula.